A agenda que mudou é a agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já tinha um compromisso marcado aqui para Manaus no próximo dia 30 de agosto. Ele faria ali o seu comício, né? Um comício, na verdade, de apoio à candidatura do capitão Alberto Neto e da professora Maria do Carmo, né? Como a empresária Maria do Carmo Cefair tem se apresentado aí nas urnas. Já tinham anunciado, inclusive, fazendo toda a divulgação, aconteceria no Largo São Sebastião, teria a presença também do deputado federal pelo PL de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, mas isso acabou sendo modificado, essa agenda foi alterada, né? Segundo o capitão Alberto Neto, deve haver na próxima terça-feira uma nova reunião entre ele e Jair Bolsonaro para que possa ser feita a definição dessas novas datas, né? Eu fui dar uma pesquisada ali para tentar entender, porque estava circulando informação de que ele deixaria de vir a Manaus, que ele não viria mais a Manaus depois de fazer esse adiamento, né, da visita, mas ao que tudo indica não é algo exclusivo aqui do Amazonas, né? Eu pude acompanhar ali a coluna da jornalista Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia, lá de Minas Gerais. Ela apurou que também houve uma alteração lá em Belo Horizonte. Ele iria agora nesse mês de agosto, mas deve ficar para ir só na primeira semana de setembro. Estava havendo muitas modificações na agenda dele. Então, a expectativa, se ele está marcado ali para a primeira semana de setembro, para compromissos ali em Minas Gerais, a gente deve imaginar que ele, para vir a Manaus, deve ficar ali praticamente ali para a segunda quinzena do mês de setembro, um pouco mais próximo da eleição. Isso claramente traz uma mudança de estratégia. A gente tinha uma visita que começava exatamente no dia do horário eleitoral gratuito, no dia do primeiro programa eleitoral gratuito, dia 30 de agosto. Agora, uma visita 10 dias, 2 semanas depois, já traz uma configuração diferente, já traz uma configuração de uma campanha que já está devidamente apresentada ao grande público, né, que não está ali só em eventos em bairros e só na internet, está na TV aberta, que é onde a massa mesmo, de fato, acompanha esses programas com bastante tempo, como é o caso do capitão Alberto Neto. Ele vai usar muito a imagem de Bolsonaro. Então, traz uma mudança estratégica, a gente vai ficar de olho aí para acompanhar a data, mas ainda não tem nenhuma definição sobre quando vai ser essa visita. E aí, nesse mesmo, falando ainda dessas principais lideranças de direita e de esquerda, a gente ainda tem a indefinição, né, da visita de Lula a Manaus. A gente falou que o ministro Alexandre Padilha vem no dia 5, por enquanto ainda não há uma certeza, né, em relação à vinda de Lula a Manaus. E aí, enquanto eu procurava a informação sobre Bolsonaro e cheguei à coluna da Edilene Lopes, lá da Itatiaia, para ter aquelas informações sobre Bolsonaro, encontrei uma outra notícia também dela ali, é uma grande jornalista, então por isso faço essa menção aqui, de que Lula deve visitar 7 capitais durante esse período eleitoral. 7 capitais que a gente, de fato, vai ter a presença do presidente Lula fazendo campanha em compromissos eleitorais. Você tem Rio de Janeiro e São Paulo, né, que são, obviamente, as principais cidades do país para essa eleição municipal, que ele deve acompanhar, por exemplo, em São Paulo, a candidatura de Boulos, que está ali cabeça com Pablo Marçal e também com Ricardo Nunes. Deve ir a Belo Horizonte, a Porto Alegre, a Goiânia, e aí ele iria a mais uma capital no norte e outra capital no nordeste. A gente tem como as principais cidades do norte, Manaus e Belém, as duas de maiores colégios eleitorais. Em Belém, você não tem candidato do PT, você tem o atual prefeito Edmilson, candidato do PSOL, que está ali em terceiro lugar, não está bem cotado ali para essa disputa. E tem um candidato do PT em Manaus, que é Marcelo Ramos, que tem tido encontros com ele sempre lá em Brasília, que foi convidado por ele para se filiar ao PT. Então, a gente imagina, consegue associar que se essa visita ao norte for de fato confirmada, deve ser aqui a Manaus, mas mais uma vez, sem data confirmada. A gente lembra que o Marcelo falou ontem na entrevista aqui ao Manhã no Ar, que precisa de uma agenda dele enquanto presidente para justificar a sua vinda a Manaus. Bora ver se vai ter algum anúncio aí, de repente BR-319, alguma coisa que mexe aqui, de fato, com Manaus, para tentar fazer uma virada, já que nas pesquisas, pelo menos até aqui, Marcelo ainda não chegou a decolar, não chegou a ameaçar ali quem está na ponta, né? Eu acho que, inclusive, as pesquisas, elas servem para que o atual presidente, o ex-presidente,
Balizem onde vão, né? Balizem, verifique se realmente vale a pena ir ou não, queimar esse cartucho e mais do que isso, de repente comprometer a própria imagem diante de um resultado que não seja positivo. Primeiro falando sobre o Bolsonaro, que já estava com data marcada, né? Seria 30/31, tinha uma programação toda estabelecida. Eu acredito que o impacto da não vinda dele agora é bem maior do que a possibilidade de Lula vir ou não, porque é natural que toda a estratégia de campanha e marketing estivesse preparado para a vinda do ex-presidente e para o fortalecimento dessa imagem de direita do capitão Alberto Neto. Então, já devia ter todo o roteiro, né? Campanha eleitoral é assim, se trabalha já com um roteiro do que vai, pelo menos, iniciar, e as coisas vão se moldando de acordo com as demais campanhas eleitorais, se vai ser necessário responder, lidar com algum tipo de problema ou não. Então, nesse caso, eu acredito que ele vai ter que reverter completamente a estratégia, não só porque ele não vai estar no dia 30, mas porque ainda não tem data prevista, não tem uma data certa para a presença do ex-presidente. Mas ainda há a garantia de que virá, né? Só ajuste de agenda, pelo menos a princípio seria isso, ajuste de agenda, e que ele deve vir para Manaus durante a campanha. Marcelo Ramos, sempre que é questionado sobre isso, fala que nós estamos falando do presidente. O presidente tem o que fazer, tem muita demanda, tem muita coisa, não dá para vir aqui em Manaus só para fazer campanha. Tem que coincidir com algo. Ao mesmo tempo, Marcelo está em 4º lugar nas pesquisas eleitorais, às vezes em quinto. E Lula vir para cá, para alguém que a princípio nas pesquisas não está sendo cogitado para o 2º turno, seria talvez um desperdício de tempo, né? E poderia priorizar uma campanha que tenha mais chances sólidas de chegar a um 2º turno, ou quem sabe até vencer em primeiro. Quase todas as capitais têm uma tradição de ir para o 2º turno. Então, eu acredito que seja algo que o presidente, junto com a sua equipe, estão planejando com muita cautela, né? As principais cidades do país em relação a números de eleitores e também se há algo para fazer, né? Porque vir para cá como o presidente só passear, que é o que o Bolsonaro vai fazer, que não pode fazer nada além disso, também não seria bom. Aí existem questões, como a própria BR que você citou e outras, que precisam de um posicionamento presidencial. Então, vir só para não dizer nada não vai somar, não vai impulsionar a campanha de Marcelo Ramos. E ainda nessa análise também, né, Adriane, se ele de fato se dispuser, melhor dizendo, a ir a 7 capitais, a passar por outras cidades, também imagino que como presidente, ainda que fazendo campanha, mas é o presidente, não vir para o norte e também, de repente, quem sabe não ir para o nordeste, ficaria mal, assim, para ele, para a imagem dele, não ficaria bem colocada. Então, talvez ele tenha que escolher ir para alguma, ainda que nesse contexto de poucas chances, mas para não parecer, é tão bem votado no Norte, é tão bem votado no Nordeste, vai desprestigiar esses locais numa hora importante, também tem esses elementos que acabam entrando em questão. E só para a gente voltar um pouquinho na história do Bolsonaro, esse papinho aí de bastidor, de que ele nem viria mais, fez inclusive o próprio capitão Alberto Neto soltar um vídeo ali nas suas redes sociais, chamando de fake news, obviamente, e garantindo que essa data seria remarcada, né? O burburinho pegou vento, como a gente fala aqui no linguajar popular, mas ao que tudo indica, né, pelo que a gente consegue cruzar de informação, ele virá ainda, resta só saber o dia. E Alberto Neto também não iria para o 2º turno, de acordo com as pesquisas eleitorais, se a eleição fosse hoje, mas a presença do ex-presidente pode impulsionar a campanha e fazer decolar. Agora tem um detalhe, as pesquisas divulgadas até aqui, eu não costumo muito acreditar em pesquisas eleitorais, pelo histórico, né? Pelo histórico aqui, complicado. Mas elas influenciam. Porque tem as pesquisas que a gente tem conhecimento, né? Que são as que são registradas, que são divulgadas, mas todos eles têm pesquisas internas. Todos eles têm uma noção ali real que é conveniente ou não divulgar. Aí depende do resultado. Se eles aparecem bem, eles divulgam. Se não, acabam deixando quieto. Tem equipe na rua todos os dias fazendo pesquisa de tudo que vocês podem imaginar para fazer com que eles definam cada passo. Aí essa eleição, uma eleição, como tenho falado, uma eleição com 5 candidatos com força política, né? É uma eleição muito complicada. Para a gente que gosta de acompanhar, é ótimo. Agora, para quem está dentro, é dureza. O desafio vai ser muito grande. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.